Presidente do Banco Central prevê vazamento de dados do Pix com alguma frequência. E você vai ver também. Ministério da Saúde anuncia a compra de 2 milhões de doses pediátricas da Pfizer. Desmatamento na Amazônia atinge o pior janeiro em 7 anos. Mundo em alerta. Estados Unidos afirmam que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. Em tempos de pandemia, uma boa alimentação é fundamental. Saiba como fortalecer seu sistema imunológico. E ainda, um espetáculo de luzes naturais da aurora boreal toma o céu da Lapônia, na Suécia. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE, mostram que houve um recorde de desmatamento na Amazônia Legal durante janeiro, na comparação com toda a série histórica do mês desde 2016. Foram 430 quilômetros quadrados com alertas de desmatamento, um aumento de 418% em relação ao mesmo período do ano passado, quando os alertas do sistema apontaram 83 quilômetros quadrados de desmatamento. O sistema é um levantamento da alteração de cobertura florestal. Os números consolidados são divulgados a cada ano. A maior quantidade de alerta está concentrada nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará. De acordo com a série histórica, o segundo mês de janeiro com maior quantidade de alertas foi o de 2020, com 284 quilômetros quadrados de devastação. A organização não governamental Greenpeace Brasil afirmou em nota que o desmatamento contribui para a ocorrência de extremos climáticos, a exemplo das fortes chuvas que afetam drasticamente a vida de milhares de brasileiros. No fim do ano passado e no início deste ano, estados como Minas Gerais, Bahia e São Paulo sofreram desastres causados por fortes chuvas. O governo federal regulamentou os procedimentos para a renegociação de dívidas do FIES lançada no final do ano passado por meio de medida provisória. As negociações para a quitação do saldo devedor poderão ser feitas no período de 7 de março a 31 de agosto. Os descontos para estudantes de baixa renda chegam a até 92%, dependendo do tempo de inadimplência. O estudante também deve ter o cadastro único de programas sociais e ser beneficiário do auxílio emergencial. O Ministério da Educação destacou que o saldo remanescente poderá ser parcelado em até 10 vezes, com parcela mínima de R$ 200 para pagamentos. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que os vazamentos de dados relacionados com o Pix vão acontecer com alguma frequência. Campos Neto ressaltou que as ocorrências registradas são de vazamento de dados sem tanta relevância e já disponíveis em ferramentas de pesquisa, como nome, CPF e telefone celular de clientes de bancos. Na semana passada, o Banco Central informou o terceiro vazamento de informações ligadas ao Pix. De acordo com o BC, dados cadastrais vinculados a cerca de 2.100 chaves Pix de clientes da Logbank foram vazados. Antes, clientes da Acesso e do Banco do Estado de Sergipe também tiveram informações expostas. Ele disse, ainda, que o Banco Central tem comunicado todos os vazamentos identificados, ao contrário de padrões adotados por outros países. O Ministério da Saúde e a Pfizer fecharam um novo acordo para o fornecimento de doses pediátricas adicionais. As vacinas extras para o público infantil têm previsão de entrega ainda para o primeiro trimestre de 2022. O governo federal e a Pfizer fecharam um aditivo de contrato para 2 milhões de doses pediátricas extras contra a Covid-19. As vacinas adicionais para o público infantil têm previsão de entrega até março. De acordo com a farmacêutica,
Com o quantitativo extra, o número total de doses para os primeiros 3 meses do ano passa a ser de 22 milhões. Os imunizantes adicionais para o público infantil estão incluídos no terceiro contrato feito entre o Ministério da Saúde e a Pfizer, firmado em novembro de 2021. E até o final do ano, a farmacêutica vai entregar 100 milhões de doses. Ainda como parte do acordo, a chance do governo brasileiro exceder em 50 milhões o número de doses acordadas até o final deste ano, o que totalizaria 150 milhões. A comunidade científica ainda não tem comprovações de benefícios para a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid na população em geral. Apesar disso, alguns municípios já começaram a vacinar idosos, além das pessoas imunossuprimidas. O estado do Mato Grosso do Sul, o município de Botucatu, no interior paulista, e o de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, já começaram a aplicar a 4ª dose da vacina contra a Covid em idosos com 60 anos ou mais. O estado de São Paulo também anunciou que pretende administrar o reforço em pessoas acima de 60 anos em breve. E os estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Acre também avaliam iniciar a aplicação de uma 4ª dose. A Sociedade Brasileira de Infectologia informou que o estudo em Botucatu começou a partir da chegada da variante Ômicron. Isso porque alguns idosos completamente vacinados, acima de 70 anos, começaram a apresentar quadros moderados ou graves e passaram a necessitar de internação. Uma pesquisa envolvendo cientistas do Reino Unido, Estados Unidos e França indicou que 40% das pessoas imunocomprometidas necessitavam de reforços. Em janeiro, um estudo israelense descobriu que a 4ª dose da vacina pode aumentar o número de anticorpos em 5 vezes, uma semana após a aplicação. Em Israel, há um calendário vacinal da 4ª dose para imunossuprimidos, profissionais da saúde e pessoas idosas. Também está em estudo a aplicação do reforço na população acima de 18 anos. Os debates sobre a possibilidade de aplicação da 4ª dose têm se ampliado na comunidade científica, mas ainda não há consenso sobre os reais benefícios do reforço para toda a população. Uma boa alimentação é fundamental para manter o controle da imunidade, especialmente em tempos de pandemia. Desde o surgimento da Covid-19, esse assunto ganha cada vez mais destaque e quase todo mundo tem uma receita. Fonte de vitamina C. Eu tenho um que eu gosto muito, que é o limão. E se unido a outro ingrediente, dizem que vira um chá poderoso. Os produtos que eu vou usar nesse chá, eles enriquecem e muito a sua imunidade. Um deles é o alho, tá? E o outro é o limão. Mas a receita de suco verde da Elana parece ainda mais forte. Aí eu tenho um suco que eu tomo em jejum todos os dias, que é com gengibre, maçã, abacaxi, couve. Praticamente todo mundo sabe que os alimentos vindos da terra são essenciais para uma boa saúde e bem-estar. E aquelas receitinhas caseiras, naturais, para aumentar a imunidade são sempre muito bem-vindas. Mas a grande questão é, o que realmente pode fortalecer o sistema imunológico? A natureza ela é divina, porque ela vem para suprir todas as nossas necessidades. O maior problema é de como nós estamos usando os alimentos que vêm da terra. O índio, ele consumia muito mais tubérculos, frutas in natura, ele não tinha o açúcar. Açúcar vinha através da frutose, das frutas. Essas frutas não eram em forma de preparações, de confeitaria, e sim in natura. O índio, ele consumia pouca carne vermelha, né? Até por uma questão de caça, tudo, e consumia o quê? Mais peixes. Mas quando o assunto são as doenças respiratórias, como influenza e a Covid-19, a maioria já sabe a receita: vitamina C. Mas não é só ela, não. Olha, eu falo que todas as vitaminas são importantes, sendo que a vitamina C, ela é antioxidante, ela aumenta a imunidade, ela tem, assim, eu daria para você uma aula só sobre vitamina C. Mas a gente não pode esquecer que para que você absorva a vitamina C, você tem que ter alimentos que a gente chama de precursores para a absorção dessa vitamina.
A vitamina C pode ser encontrada em frutas cítricas, legumes, especialmente os verdes, e até na batata doce. Eu falo que ela é de baixo índice glicêmico, ela é rica em fibras, então ela tem antioxidante, ela tem a vitamina C, ela tem propriedades que vai ajudar no sistema autoimune, até para a questão anti-inflamatória. E a Maria Goretti tinha razão sobre o limão. A nutricionista conta que sim, ele faz muito bem à saúde, mas é preciso ter cuidado. Porque as pessoas têm o hábito de querer usar o limão como se ele fosse um emagrecedor, e às vezes, principalmente nesse período nosso de Covid, o limão ele tem que fortalecer, e não para você deixar de consumir outros nutrientes. A Elana também acertou no ingrediente quando citou o gengibre. Segundo a doutora Elizabeth, ele é mesmo um excelente anti-inflamatório. Uma dica rápida, tá? De como usar o gengibre, primeiro nos temperos, e da forma, põe no arroz, põe numa saladinha, enfim, consumindo no mínimo o equivalente a uma colher de sobremesa por dia. E o alho, hein, doutora? O alho é um excelente antioxidante, ele é um anti-inflamatório natural, ele vai te dar um poder de depurador, ele tem muitas funções que eu falo para você. Não deixe faltar na sua casa cebola, alho, salsinha e gengibre. Ah, e também é importante citar a vitamina D, aquela que o corpo absorve por meio dos banhos de sol, mas também pelos alimentos. Manteiga, gema de ovo, nos peixes como salmão. O imunologista clínico Marcelo Bossuat reforça a importância da boa alimentação. As pessoas precisam, por assim dizer, dar uma atenção maior aos alimentos anti-inflamatórios. Quanto menos inflamação você causar no seu corpo através dos alimentos anti-inflamatórios, melhor. É uma dieta que tem alimentos anti-inflamatórios, né? A base de azeite de oliva. O azeite de oliva tem vitamina E na sua composição. Os próprios peixes de água gelada, eles têm ômega 3 na sua composição. Nós sabemos também que frutas e legumes orgânicos, quanto mais colorido o seu prato, maior a quantidade de vitaminas você vai ter. Mas não basta comer bem, é preciso se hidratar de forma adequada. Um adulto com mais de 60 quilos, por exemplo, deve tomar pelo menos 3,5 litros de água por dia, segundo o imunologista. E não para por aí. Quanto mais equilibrado você for em todos os aspectos da sua vida, desde a sua prática de atividades físicas, desde também de dormir bem, desde controlar a sua depressão e controlar a sua ansiedade, tudo isso vai influenciar na sua imunidade, porque a gente sabe que essas atitudes vão regular seus hormônios, e regulando seus hormônios, por assim dizer, esses hormônios regulados fazem com que você tenha, então, uma imunidade regulada também, uma imunidade adequada. E você vai ver ainda nesta edição, Mundo em Alerta. Estados Unidos afirmam que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento. E ainda, um espetáculo de luzes naturais da aurora boreal toma o céu da Lapônia, na Suécia. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta e vamos agora direto ao Rio de Janeiro conferir as principais notícias desta sexta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice. Boa noite para você que nos acompanha. A Prefeitura do Rio apresentou hoje pela manhã o acordo de resultados para 2022, com as metas a serem atingidas pelo serviço público. A sexta-feira foi movimentada na capital carioca com a apresentação do Acordo de Resultados de 2022 no Palácio da Cidade. Este programa reúne um conjunto de 282 metas para o funcionalismo público. O Acordo de Resultados, além da garantia que vai ser executado, da meta que a gente vai atingir, ele é também um acelerador do tempo, um acelerador da administração, um acelerador de resultado para as pessoas. O objetivo é estabelecer um conjunto de ações que devem ser entregues até dezembro deste ano para melhorar os serviços públicos. Uma das áreas focadas pelo acordo
é a saúde. E conforme o acordo, o alvo é zerar a fila do CISREG, realizando 330 mil procedimentos de saúde em pacientes que aguardam atendimento. Também está prevista a implantação de 8 centros de especialidades médicas e ampliação para 55% de cobertura primária aos pacientes. Na educação, o acordo propõe a transformação de 33 unidades de ensino em escolas bilíngue, reforma de 100 colégios, ampliação para 9 mil vagas em creches para crianças de 0 a 3 anos e expansão do ensino integral para 38% dos alunos da rede municipal. No transporte, ficou acordado a compra e entrega de 20 novos ônibus para o sistema do BRT, recapeamento de 450 quilômetros de vias urbanas dentro do programa Asfalto Liso e requalificação de 50 quilômetros de ruas no programa Bairro Maravilha. Segundo o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, os servidores que atingirem as metas poderão receber como gratificação até 2 salários extras. A previsão é que seja investido cerca de 400 milhões de reais em bonificações, que deverão ser pagas em 2023. Vamos torcer e aguardar. Agora vamos falar sobre os postos de testagem de Covid-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, houve uma queda de casos registrados de Covid e o índice de testes com resultados positivos para a Covid-19 caiu de 36% na semana entre 16 e 22 de janeiro para 12% na semana entre 30 de janeiro e 5 de fevereiro. Maria Alice, eu fico por aqui. Ótima sexta-feira e bom fim de semana para todos vocês. Eu encontro de volta aqui na segunda-feira com mais notícias do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Anderson Nascimento, pelas informações. Um ótimo fim de semana. A gente espera aqui também na segunda-feira. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou hoje que o pico de inflação deve ser atingido em abril e maio, com uma queda acelerada na sequência. A expectativa era que o ápice fosse em dezembro ou janeiro deste ano, mas a quebra da safra e a alta do preço do barril do petróleo jogaram a previsão para frente. O IPCA fechou 2021 em 10,06%, segundo dados do IBGE. Foi a primeira vez desde 2015 que a inflação ficou acima de 10%. A meta central de inflação para 2022 é de 13,5%, mas o Copom estimou que o índice deve ficar acima do teto de 5% neste ano. E o Índice de Atividade Econômica IBC-BR apresentou alta de 0,33% em dezembro de 2021, de acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central. Informações do Banco Central indicam que, na comparação com dezembro de 2020, o IBC-BR apresentou alta de 1,30%. No acumulado do ano, o índice de atividade econômica ficou em 4,5%. O índice, considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, é uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica brasileira e auxilia o BC a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, definida atualmente em 10,75% ao ano. O IBC-BR incorpora informações sobre o nível de atividade dos 3 setores da economia: a indústria, o comércio e os serviços e a agropecuária, além do volume de impostos. O índice terminou o 4º trimestre do ano com variação positiva de 0,01% na comparação com o período entre julho e setembro. O resultado de 4,5% para o ano está abaixo da expectativa do governo, que projetou um crescimento do PIB de 5,1% em 2021. Mas o resultado está alinhado com a revisão dos dados do PIB feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. E vamos então ao mercado financeiro. O dólar fechou estável nesta sexta-feira após recuperar as perdas no final do dia em meio à deterioração dos mercados financeiros internacionais por temores de uma invasão iminente na Rússia sobre território ucraniano. A moeda norte-americana encerrou o dia estável, cotada a R$ 5,438 na venda. O presidente americano Joe Biden conversou por telefone nesta sexta-feira sobre a crise da Rússia com os líderes de Reino Unido, Canadá, França, Alemanha, Polônia e Romênia, além dos chefes da OTAN e da União Europeia.
Paralelamente, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca alertou novamente que um ataque russo pode começar a qualquer momento. O secretário de Estado americano Antony Blinken disse hoje que a Rússia continua enviando tropas para sua fronteira com a Ucrânia e advertiu que a invasão pode começar a qualquer momento. O Kremlin nega qualquer intenção de invadir o país. O alerta foi feito pelo secretário de Estado americano Antony Blinken. Simply put, we continue. Continuamos a ver sinais muito preocupantes da escalada da Rússia, incluindo novas forças chegando à fronteira ucraniana. Como dissemos antes, estamos em uma janela em que a invasão pode começar a qualquer momento. A expectativa era que a Rússia esperasse o fim dos Jogos de Pequim 2022 para não prejudicar a China, uma importante aliada de Moscou. Blinken voltou a afirmar que os Estados Unidos preferem claramente resolver as diferenças por via diplomática, mas o secretário disse que se a Rússia escolher o caminho da agressão, terá pela frente consequências maiores. Blinken fez as declarações depois que o presidente Joe Biden pediu aos cidadãos americanos que deixem a Ucrânia. A mensagem dá a entender que a invasão pode ser iminente. 2 jornalistas do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados foram detidos em Cabul. Os profissionais acompanhavam os trabalhos da ONU quando foram levados por talibãs no Afeganistão. Não se sabe ainda o que motivou as prisões. No ano passado, outros 2 jornalistas foram agredidos enquanto cobriam um protesto pacífico de mulheres na capital Cabul e em janeiro deste ano, a situação se repetiu quando outros 2 profissionais que trabalhavam para uma emissora de televisão local desapareceram após serem detidos por talibãs. A Austrália classificou os koalas oficialmente como uma espécie ameaçada na costa leste do país. Houve uma redução da população de animais devido a incêndios florestais, doenças e desmatamento. Os koalas são agora uma espécie ameaçada em grande parte da costa leste da Austrália. O governo anunciou a decisão para oferecer a eles um nível mais alto de proteção nos estados de Nova Gales do Sul, Queensland e território da capital australiana. Os animais sofrem as consequências de incêndios florestais, desmatamento, seca e doenças. Organizações de conservação alertam que a população de koalas despencou em grande parte do leste do país nas últimas 2 décadas e alertam que eles podem estar caminhando para a extinção. O Comitê Científico de Espécies Ameaçadas de Extinção, uma agência governamental independente, estima que entre 2001 e 2021, houve queda de 185 mil para 92 mil indivíduos. Os koalas, símbolos internacionalmente reconhecidos da vida selvagem única da Austrália, foram classificados como vulneráveis na costa leste há uma década. Estudos da Fundação Australiana de Conservação mostram que o governo federal já aprovou o corte de mais de 25 mil hectares do habitat desses animais. A aurora boreal, um espetáculo de luzes naturais, tomou o céu da Lapônia, na Suécia. Acompanhe. Quem se arriscou nas temperaturas congelantes pôde apreciar a exibição incomum, um verdadeiro espetáculo de luzes esverdeadas que tomou o céu da Lapônia. Vários arcos da aurora boreal foram vistos sobre a paisagem coberta de neve perto da fronteira Suécia-Finlândia. A chamada aurora boreal costuma aparecer com mais frequência à noite ou no fim da tarde, pode ser observada a olho nu. O fenômeno é resultado da interação de partículas de vento solar com a atmosfera da Terra e pode causar alterações nos satélites e afetar a comunicação por rádio nos polos. E o Jornal das 18h30 termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acompanhar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!